meu nome é Luciane Fujita, sou especialista em medicina do sono e pneumologia e vamos então continuar nosso bloco, a nossa aula sobre insônia, falando agora sobre a classificação das insônias, né, começando com a insônia crônica, que é a mais comum e aqui a gente tem que cuidar e tratar melhor os nossos pacientes. Bem, o distúrbio da insônia crônica, ela tem várias nomenclaturas diferentes, né? Podemos chamar de insônia crônica, insônia primária, insônia comórbida, secundária, distúrbio de início e manutenção de sono, comportamental da infância, ou seja, ela tem vários nomes, né, uma vez que ela abrange uma quantidade muito grande, né, de pacientes e queixas. Bem, como critérios diagnósticos, pela Associação Americana que saiu agora há pouco tempo, se definiu então que esses critérios devem ser de A a F, segundo a definição da academia, e pelo menos um ou mais dos critérios seguintes, né, que eu vou relatar, tem que ter para diagnóstico da insônia crônica. Bem, o critério A seria relacionado à presença de dificuldade de iniciar o sono, dificuldade de manter o sono, acordar cedo, né, muito mais cedo do que o desejado, a resistência, né, do indivíduo de ir para a cama no horário apropriado e uma dificuldade de iniciar o sono sem o familiar ou cuidador, que é muito comum na insônia da criança e na insônia do idoso, que é bastante comum nessa faixa etária e que normalmente a gente observa que esses pacientes mais idosos têm uma dificuldade de ir para a cama sem o cuidador. Nos critérios B, né, um ou mais tem que estar presentes, sendo eles a presença de fadiga, né, que é uma indisposição crônica, que eu vou falar mais adiante, uma dificuldade de memória, atenção e concentração importantes, crescentes muitas vezes, um prejuízo social, prejuízo familiar, ocupacional e pior acadêmica, né, de evolução acadêmica, de performance acadêmico, um distúrbio de humor, irritabilidade crescentes, a presença de sonolência diurna, que é um fator, os distúrbios diurnos são muito importantes nessa nova classificação, associação com distúrbios diurnos, os problemas de comportamento, hiperatividade, impulsividade, agressividade no caso de crianças, redução de motivação, energia, né, redução de iniciativa, maior propensão para erros e para acidentes e preocupações muito importantes com o seu problema de sono, né? Normalmente esses pacientes têm uma preocupação exacerbada com as queixas de sono. Os critérios C são relacionados às reclamações que o indivíduo tem referentes ao período de sono e normalmente elas não são explicadas pelas situações adequadas que os pacientes têm para dormir, ou seja, eles têm oportunidade para dormir, eles têm circunstâncias inadequadas de sono, no entanto, eles não conseguem conciliar um sono de boa qualidade e reclamam muito do seu sono. Normalmente, na insônia crônica, os distúrbios do sono, os sintomas diurnos ocorrem no mínimo 3 vezes por semana. O critério E, né, seria esses sintomas diurnos presentes em pelo menos há pelo menos 3 meses, né, como critério de insônia crônica, e o critério F, último, as dificuldades com o sono despertar não podem ser explicadas por nenhum outro distúrbio do sono que não as alterações e sintomas noturnos da insônia. Bem, observações a respeito desses critérios diagnósticos, uma delas, uma das observações seria a dificuldade em iniciar, né, manter, acordar, podem ser vistas em qualquer idade, ou seja, esses sintomas a gente vê tanto em crianças, adultos, jovens e os idosos, né, eles reclamam de dificuldade de início, manutenção e acordar precoce. A resistência em ir para a cama no horário determinado e a dificuldade de dormir sozinho nos casos de crianças e idosos. Os pacientes com insônia crônica vão ter episódios normalmente recorrentes, com duração de várias semanas, né? E por períodos longos, muitos anos, eles repetem esse perfil
de dificuldade de sono nos quadros crônicos. Outras observações importantes dos critérios diagnósticos: os pacientes que usam hipnóticos normalmente, eles não preenchem os critérios de insônia crônica. No entanto, se eles tiram as drogas, né, se tiram o uso de medicações que estão fazendo, eles continuam ou voltam a ter os sintomas que tinham. Comorbidades como doença do refluxo gastroesofágico e a própria dor crônica, elas são muitas vezes responsáveis primárias pelas queixas de sono. E nesse caso, quando elas são as responsáveis primárias, o diagnóstico isolado de insônia não pode ser feito. Agora, essas queixas, quando elas são crônicas, né, da doença do refluxo, dor crônica e as comorbidades clínicas, elas podem, como elas são crônicas, elas podem não ser isoladamente responsáveis pela dificuldade do sono. Então é muito importante que a gente pergunte aos nossos pacientes com esses distúrbios que podem estar associados à insônia crônica, se nos períodos que esses problemas são resolvidos, se eles persistem com as queixas de sono. Bem, características essenciais, então, que têm que estar presentes, né, são presentes na insônia crônica. Esses pacientes normalmente têm uma dificuldade frequente e persistente de iniciar e manter o sono, né, resultando num sono insatisfatório. Eles têm uma ansiedade muito grande em relação à qualidade própria, à qualidade do seu sono. E normalmente essa ansiedade está muito relacionada a um comprometimento social, familiar, né, de relacionamento familiar, um comprometimento vocacional, acadêmico e outras importantes áreas de funcionamento no dia a dia. O distúrbio do sono e os despertares associados, eles podem ocorrer independente da presença de circunstâncias e tempo necessário para uma boa noite de sono, ou seja, mesmo que eles tenham tempo, mesmo que eles tenham circunstâncias ideais, eles vão ter o distúrbio do sono assim mesmo. Pode ocorrer de forma isolada, né, ou associada a comorbidades mentais, condições médicas e abuso de substâncias. Acordar no meio da noite e ter dificuldade de voltar a dormir é uma condição, uma característica essencial da insônia crônica. Muitas vezes eles não conseguem voltar. Tem um despertar precoce, muito antes, muitas vezes, dos horários habituais, né, desejados pelo paciente. Normalmente, quando ele pode ter uma dificuldade somente para início do sono ou somente para manutenção do sono. Ou pode ter as duas queixas ao mesmo tempo. Queixas inicialmente exclusivas de início do sono, elas podem variar com o tempo e se transformar também, serem associadas também a queixas de manutenção do sono e vice-versa. Ou seja, às vezes ele tem uma queixa inicial de início do sono, depois ele evolui para a manutenção e muitas vezes ele volta a ter de novo a queixa de sono inicial. Ou seja, isso é uma situação que pode mudar, né, e ele pode ter características diferentes. Queixas de início e manutenção podem mais tarde evidenciar uma ou outra individualmente, né? Então elas podem aparecer isoladamente, associadas, volta a ter uma ou outra, dependendo do período em que o paciente se encontra. Bem, normalmente, como características essenciais, também o grau do distúrbio do sono necessário para diagnosticar insônia crônica, ela é arbitrário. Uma vez que baseia-se principalmente nas queixas subjetivas individuais. É muito difícil a gente graduar a gravidade do distúrbio do sono, porque é sempre muito subjetivo a queixa. Mas se tenta definir de uma forma subjetiva o diagnóstico da insônia, no caso da criança e adolescente, quando ele tem um despertar após o início do sono maior do que 20 minutos, e no caso do adulto ou do idoso, um despertar após o início do sono maior que 30 minutos. As queixas relacionadas ao despertar precoce são ainda mais difíceis de serem definidas
e depende muito do tempo total do sono desses pacientes. Por que isso é uma característica essencial? É muito difícil a gente definir que esse indivíduo tem um despertar precoce, porque depende do horário que ele vai para a cama. Se ele é um indivíduo que vai para a cama por volta das 11 horas da manhã e diz dormir e desacordar por volta das 4, ele realmente está tendo um despertar precoce. Mas se esse indivíduo ele vai para a cama às 8 horas da noite e desperta às 4 horas da manhã, isso é o ciclo dele, o tempo ideal de sono que ele tem. Então, na realidade, é muito importante que a gente veja o global e consiga entender o que está acontecendo com esses pacientes de uma forma mais detalhada. Os sintomas diurnos associados, como fadiga, a redução de motivação, concentração, atenção, funcionamento da memória, normalmente estão presentes nos pacientes com insônia essencial, além de irritabilidade e redução do humor. As queixas subjetivas de sonolência diurna também são comuns. No entanto, diferentemente dos outros pacientes que têm hipersonolência, esses pacientes com insônia crônica não conseguem cochilar. O indivíduo que tem sonolência diurna, tem queixa que tem um quadro de hipersonolência, ele vai conseguir dormir muito mais fácil, né, quando apresenta esse tipo de sintoma. Normalmente, esses pacientes têm também produtividade bastante reduzida do trabalho, escola, e tem um prejuízo social muito importante. E eles erram mais, eles têm mais acidentes, eles têm muito mais problemas em relação ao trabalho do que os pacientes que têm um sono normal. Outras associações importantes são cefaleia, muitos reclamam de cefaleia crônica, e disfunções gastrointestinais, que também podem estar relacionadas ao prejuízo do sono. Bem, a fadiga é um sintoma bastante comum e é um sintoma difícil da gente evidenciar, diagnosticar nesses pacientes. E a fadiga, normalmente, ela se manifesta como uma falta de energia. Ele tem pouco desejo de se relacionar, ele tem um limitado nível de atividade, ele tem relatos de sonolência subjetiva e episódios de insono não intencionais. Mas normalmente a fadiga que eles reclamam é exatamente essa falta de energia e desejo, né, reduzido de fazer as coisas, né, e ter o seu dia a dia, tem o seu dia a dia bastante comprometido. Apesar desses pacientes terem muita vontade de cochilar, os insônios reais crônicos não conseguem fazer, que é uma outra característica do grupo de insônia crônica. As consequências clínicas diurnas são mais comuns na insônia crônica do que, obviamente, na insônia de outras modalidades de insônia. Então, se frisa muito a presença dos sintomas diurnos nesse tipo de insônia. E, obviamente, as comorbidades clínicas, como nós já havíamos dito, elas ocorrem comumente quando a insônia acontece pelo menos 3 vezes por semana, com duração mínima de 3 meses, como já falamos anteriormente. E as características associadas à insônia crônica? Redução de sensação de bem-estar é uma delas, mal-estar geral durante o dia todo, né? Normalmente faz parte dessas características associadas, um foco muito exacerbado nas dificuldades de sono desses indivíduos, e a associação com as consequências diurnas, como já repetimos outras vezes. Outras características associadas à insônia crônica é a ansiedade, como já falamos, e a propensão a preocupações em relação ao seu problema de uma forma muito evidente. Ele tem uma ansiedade, uma preocupação muito focada na dificuldade de dormir que ele tem. E quando ele não está focado unicamente na insônia, e ele repete isso muitas e muitas vezes quando vai queixar-se do problema de sono, ele normalmente apresenta um outro transtorno de ansiedade associado. Esses pacientes também podem apresentar um padrão de despertar condicionado em resposta a estímulos ambientais, né? Normalmente isso acontece de uma forma muito frequente. Ele tem esse despertar condicionado ou um padrão condicionado de esforço consciente para início de sono.
Esses pacientes, normalmente, quando saem do ambiente condicionado, né, desse ambiente de sono próprio no quarto deles, eles dormem melhor, normalmente, do que quando estão no seu quarto, por conta desses padrões condicionados que eles desenvolvem com o tempo de queixa. Inclusive, como falei, eles referem mesmo dormir melhor quando estão fora de casa. Bem, nessa nova classificação, né, a insônia crônica englobou, né, os subtipos clínicos da insônia primária. Então, a insônia crônica, hoje em dia, ela engloba esses subtipos clínicos, tá certo? Que eram normalmente separados como insônia primária na classificação internacional anterior à que a gente está usando hoje em dia. Então, a insônia psicofisiológica, né, que é a associação aprendida, né, de dificuldade de sono desses pacientes, que normalmente têm comportamentos relacionados a uma hiperalerta, a uma frequência de despertar maior e que tem comportamentos bastante relacionados à associação de aprendizado, né, da situação de insônia, e hoje em dia está englobada, né, nesse subtipo clínico, né. A insônia paradoxal, que normalmente eles queixam, né, como uma impercepção do sono, assim como está englobada também a insônia idiopática, que se vê normalmente em crianças e adolescentes, englobando também a insônia comportamental da infância, além dos pacientes com higiene do sono inadequada. Todas englobadas no subtipos clínicos e fisiopatológicos da insônia crônica. Da mesma forma, a insônia secundária, anteriormente definida pela classificação internacional, foi englobada como subtipo clínico, né? Então, as relacionadas a doenças mentais, né, como depressão, ansiedade, psicose, as relacionadas ao uso de drogas e substâncias, e as associadas a comorbidades clínicas, como dor crônica, doenças respiratórias de forma geral, doenças do refluxo gastroesofágico com fragmentação de sono, todas essas são, hoje em dia, subtipos clínicos da insônia crônica. Os subtipos clínicos, normalmente, muitas vezes, eles são muito difíceis de serem definidos. Existe muita dificuldade, muitas vezes, da gente conseguir definir se eles são primários ou secundários. O que parece é que esses sintomas, eles variam, né? Por isso que ele foi incluído numa classificação maior, que é a insônia crônica. É muito complicado você saber o que é a insônia primária da insônia secundária, colhendo a história desses pacientes. O conhecimento em relação às vias causais da insônia crônica ainda é muito limitado. Não se consegue explicar o motivo exato, qual é a via neural, qual é a via neurológica que eventualmente pode causar ou perpetuar esse perfil insone. A associação, a concomitante existência, ocorrência de insônia associada às comorbidades clínicas, mentais e medicamentosas é bastante frequente. Atualmente, eles tentam definir um outro subtipo de insônia que ainda não foi descrito na última avaliação da Academia Americana, que é a insônia com duração objetiva de sono reduzida. Tem pacientes que a gente não consegue classificar dentro das classificações anteriores e que tem esse perfil de sono. São indivíduos normalmente que têm queixas, né, associadas a um tempo curto. Eles dormem menos de 6 horas normalmente, eles parecem ter um risco maior para comorbidades cardiovasculares, principalmente, e mentais. E a gente ainda não tem uma evidência clínica para categorizar esses indivíduos como uma classificação de insônia. Eu acho que num próximo
numa próxima a reavaliação sobre a classificação internacional de distúrbios do sono, já vai contemplar esse subtipo que eles não conseguiram dessa vez colocar no ICSD-3. Bem, ficou-se então com a definição global de insônia, que é o diagnóstico do distúrbio do sono crônico é definido para todo paciente que apresenta queixas frequentes e persistentes de insônia, na presença ou ausência de comorbidades psiquiátricas com potencial para fragmentação, associadas à comorbidade clínica ou com padrão de abuso de drogas. Então, é realmente uma definição muito mais global do que se usava anteriormente nas outras classificações internacionais. Bem, características demográficas da insônia crônica. O que a gente vê normalmente é que a síndrome da insônia crônica ocorre em 10% da população mundial. E que essa prevalência de insônia, de sintomas de insônia, né, de ajuste ou aguda, ela é em torno de 30% a 35% da população. Queixa-se dessa prevalência de insônia, de sintomas de insônia, né? Agora, ela é mais comum no sexo feminino, né? Ela é comum relacionada a distúrbios psiquiátricos e clínicos e de abuso de substâncias. E, normalmente, os indivíduos que têm mais insônia crônica têm um status socioeconômico menor e, principalmente, a população muito frequentemente é de idosos. Fatores, então, precipitantes e predisponentes da insônia crônica: a dificuldade de dormir em períodos de maior estresse. Então, o indivíduo começa a apresentar um comportamento relacionado ao estresse que pode ser, pode permanecer com ele, né, virando uma insônia crônica. O hábito de dormir com luz acesa, o indivíduo que não consegue dormir sem luz acesa, pode ser um fator predisponente. Os episódios prévios, né, e transitórios de sono com qualidade ruim, ele começa a ter isso de uma forma mais frequente, né, desenvolvendo insônia crônica. O estresse relacionado ao trabalho, fim de matrimônio, escala de trabalho alterada, mudança de vida brusca, também podem ser fatores precipitantes de um quadro de insônia crônica. E o indivíduo que tem uma personalidade ansiosa e que tem preocupações extremas com a saúde, também são indivíduos com perfil de desenvolverem insônia crônica com o tempo. Indivíduos que têm condições de comorbidade psiquiátrica, distúrbios do humor, de ansiedade, também podem evoluir para insônia crônica. Indivíduos com outras doenças do sono, como síndrome de pernas inquietas, a doença do refluxo gastroesofágico, doenças respiratórias, dor crônica, abuso de álcool, né, e dependência de álcool e cafeína e outros estimulantes, também podem ser fatores que vão levar esses pacientes à insônia crônica. Pouco se fala em relação a padrões familiares, mas no que sabemos em relação à insônia crônica, ainda sabe-se que é muito pouco documentado, mas parece que existe uma maior incidência em gêmeos, né, principalmente nos monozigotos, uma maior incidência em familiares de primeiro grau, né, principalmente uma forte associação quando a mãe tem insônia, a filha ter insônia também. E parece que existe realmente um ambiente familiar propício, ou se é uma predisposição genética, ou um comportamento aprendido dentro do ambiente familiar. Terminamos, então, a nossa aula de classificação e definição da insônia crônica. Na próxima aula, vamos abordar o assunto relacionado à parte clínica e diagnóstica da insônia crônica.